Oi, hoje nós vamos aprender a diferenciar um processo de luto saudável, natural, de um processo de luto complicado ou com complicações. Eu sou Isadora Matos, psicóloga especialista em luto, e aqui você aprende sobre luto de forma humana, didática e ética. Bora lá? Para começar, vamos entender o que é um luto de forma geral, para depois nós entendermos o que é um luto saudável e um luto, então, com complicações. O processo de luto, ele acontece ao longo de todo o nosso desenvolvimento humano, seja por perdas que a gente considera mais naturais do próprio desenvolvimento, como passar da infância para a adolescência, para a vida adulta, para o processo de envelhecimento, seja as perdas que vão chegando também por mortes, né? Pela morte concreta que nós conhecemos. Então, o luto, ele está inserido em todo o nosso desenvolvimento humano e ele começa já ali na infância, nessas pequenas oportunidades que a gente até tem de explicar para a criança o que está acontecendo, o que ela já está perdendo, quando o balão estoura, quando um brinquedo é quebrado, né? Quando esse brinquedo deixa de ser o que era, isso já são perdas importantes, onde a gente vai inserindo esse assunto para a criança e, consequentemente, pode existir reações de luto. As reações de luto, elas vão atingir 5 dimensões: a dimensão social, a dimensão emocional, a cognitiva, a espiritual e a física. Então, todo luto ele vai passar por essas dimensões da vida. E vão ter reações como o choro, a dificuldade de dormir, de se alimentar, a dificuldade de acreditar em Deus, no sentido maior da vida, e até mesmo a dificuldade em voltar a se relacionar com as pessoas, entender ali que essa interação com as pessoas são importantes, em aprofundar vínculos. Então, naturalmente, o processo de luto natural, saudável, que a gente chama, ele vai ter essas alterações, essas reações, mas não vai fazer com que a vida dessa pessoa fique extremamente paralisada de uma forma intensa e por muito tempo. Outras perdas e outros processos de luto que podem surgir para além do próprio ciclo de desenvolvimento humano está relacionado aos nossos rompimentos de vínculos, seja de amizade, seja de términos de um relacionamento, seja também no emprego, numa mudança de casa, de país, de cidade. Todas essas mudanças importantes também podem trazer um luto. Então, o luto ele não está relacionado apenas à perda, mas também às mudanças que nós passamos ao longo da vida. Essas mudanças, consequentemente, vão gerar processos, né, de perdas que podem gerar lutos. E esses lutos em si, ele está relacionado à necessidade de se adaptar a essa nova vida, essa nova realidade após essa perda e após essas mudanças. E é nesse processo de adaptação que a gente pode ter aí algumas complicações e até um transtorno de luto prolongado, que é assunto para o próximo vídeo, mas aqui nós vamos entrar mais nessas complicações. Como que essas complicações podem se dar a uma pessoa que passa por um longo período, né, de uma forma intensa? Então, sempre a gente vai pensar na intensidade dessas reações e na forma como isso impacta na vida e na rotina dessa pessoa. Veja bem, não significa que se a pessoa está extremamente funcional, que ela não esteja tendo impacto desse luto. Algumas pessoas, inclusive, elas se voltam muito mais, né, para essa vida prática, para essa vida funcional, para não sentir suas emoções. Então, isso também é um ponto de atenção. Mas as complicações, ela vai acontecer nessa adaptação com a forma como é vivido,
a intensidade e o nível de afetação na rotina, os prejuízos que esse luto vai trazer. Por exemplo, um grande isolamento social, reações físicas intensas que podem desencadear processos de adoecimento ou impactar e intensificar transtornos pré-existentes, como de ansiedade, de depressão, de personalidade, né? Então, um luto pode também trazer esses prejuízos, pode impactar também dessa pessoa não conseguir voltar a esse trabalho que ela antes exercia, ou dela não conseguir estar mais em outros ambientes que são necessários e importantes para a funcionalidade da sua vida, ou também, né, dessa pessoa ter grandes prejuízos financeiros. Então, esses são sinais de atenção para possíveis complicações nesse processo de luto. É muito comum pessoas confundirem um processo de luto natural e saudável que tenha implicações com um luto que pode estar talvez já no nível de causar um adoecimento e de intensificar outras doenças. Mas basicamente o que a gente vai observar? Intensidade e duração. O luto é um processo que é para a vida toda. Então, essa pessoa enlutada não vai deixar de viver esse luto, porém, a vida ela vai se tornando possível à medida que essa pessoa também vai se movimentando ao longo dessa jornada. Não é o luto que deixa de existir, não é um luto que diminui de tamanho. Esse luto vai continuar tão forte, tão intenso como sempre foi, por conta da perda grandiosa, mas você vai aprender a existir agora sem essa pessoa. E é nesse processo de ensinar ou de aprender a existir que nós, psicólogos, podemos estar atuando com pessoas enlutadas, identificando o que é um processo de luto que está se dando de uma forma saudável, de uma forma natural, prefiro esse termo, do que um processo que tem riscos para complicação ou que já esteja tão complicado a ponto de talvez chegar a um transtorno de luto prolongado. E alguns desses sinais, então, como eu disse, eles podem estar em todas essas dimensões da vida dessa pessoa e nesse combo que faz com que essa pessoa tenha um grande anseio de estar com quem se foi, que ela não consiga ver possibilidade mais nessa vida, que ela tenha muitas dificuldades para adaptar a sua rotina, a vida, né, a realidade que se tornou a partir da perda. E eu não estou dizendo dificuldades de um início, né, de um processo de luto, mas muita dificuldade por um longo período. Existem ainda diferentes outros tipos de luto que nós vamos abordar em outros vídeos, como um luto adiado, que pode ser também, né, tá dentro desse combo de complicações no luto. Porque um luto adiado, brevemente, é um luto em que a pessoa, às vezes, por ter tido muitas burocracias para lidar inicialmente nesse luto, precisar ser forte demais para as outras pessoas, ela acaba não vivenciando as suas relações, as suas reações imediatas desse luto, fazendo com que ele surja, né, apareça de uma forma intensa depois de meses ou até anos. Nós também temos os lutos não reconhecidos, que aí eles se dividem em vários, como luto pelo divórcio, luto das crianças, luto pela perda de um filho durante a gestação, logo após o nascimento, luto por um pet. Esses estão no combo ali, né, de lutos não reconhecidos, que também são pré-requisitos, vamos dizer assim, para um luto com complicações. E temos também diversos outros, como luto por suicídio, dependendo do tipo de morte, né, um luto por assassinato, por uma morte natural, por uma morte violenta. E cada um desses lutos, eles vão implicar de formas diferentes na vida do enlutado e vão, muitas das vezes, gerar processos de complicações diferenciados também. Quanto mais traumático, quanto menos espaço para expressar, para viver esse luto,
para reconhecer, né? Para ter esse luto, então, cuidado, expressado e validado, maiores as chances desse processo cair dentro ali de um adoecimento. E por isso, então, se torna cada vez mais importante nós sabermos sobre luto, aprender a reconhecer, a conduzir um processo de luto, para que o enlutado tenha esse luto integrado na sua vida. Então, nós costumamos, né, entender que o luto, ele vai ser de um tamanho específico na vida dessa pessoa e esse luto, ele não diminui, né? Supondo que a pessoa esteja aqui, ó, em torno do luto, inicialmente esse luto tem um espaço, dá um espaço, uma brecha muito pequena de vida para o enlutado. Com o tempo, o enlutado ele vai crescendo em torno do luto e a vida vai se tornando mais possível, mas o luto em si, ele vai continuar existindo, ele vai continuar a ocupar um espaço na vida. E quando nós falamos de um luto integrado, nós estamos falando justamente desse trabalho de a pessoa enlutada e o luto se tornarem uma coisa só. Então o luto passa a fazer parte da vida da pessoa enlutada. Ele não some, ele não desaparece, mas ele não vai ocupar o todo também, constantemente e intensamente, como é no luto agudo, no luto inicial que acabou de acontecer. E esse é o trabalho do psicólogo que cuida de pessoas enlutadas. É facilitar esse processo de integração para que a vida continue a ser possível apesar da dor, apesar do que falta. E para exemplificar tudo isso que nós falamos até agora, eu vou te apresentar um caso fictício para a gente entender melhor esses conceitos. E eu vou dar um nome para nossa personagem desse caso de Dolores, ressaltando que o objetivo não é diagnosticar através de um vídeo da internet, mas de ampliar a discussão e de facilitar a busca por caminhos de aprendizado e de ajuda. Bora lá? A Dolores, ela tem 35 anos. Então vamos pôr aqui a Dolores como uma mulher de 35 anos que perdeu o marido num acidente de carro há mais ou menos 2 anos. Então a Dolores, ela perdeu o esposo e ela ficou com esse marido durante 11 anos de sua vida. No início, as reações da Dolores foram bem esperadas. Um choro frequente, intenso, dificuldade ali um pouco de se abrir para as pessoas, tendo momentos de isolamento, perda de interesse em atividades que antes eram muito prazerosas para ela e também dificuldade de concentração no seu trabalho. Nos primeiros meses, logo após a perda, a Dolores recebeu muito apoio da sua família, o que é extremamente importante. Então ela teve uma rede de apoio muito presente e também fez algumas sessões de psicoterapia, mas ela disse que não faria mais porque nada traria ele de volta. Então, a Dolores parou a sua psicoterapia. E hoje, fazendo esse recorte para o que seria hoje, depois de 2 anos dessa perda, o quadro, ou melhor, a vivência de luto da Dolores, ela permanece muito igual a um luto recém-acontecido. Ou seja, ela tem muita dificuldade em falar do assunto sem chorar, em revisitar as coisas do marido, em trazer aspectos subjetivos e simbólicos do marido e da relação com esse marido que hoje estariam mais dentro dela do que externo a ela. Também repete com frequência que a vida dela acabou no momento que o marido morreu. A Dolores, ela até voltou a trabalhar, mas o mínimo possível. Recusa convites com frequência para socializar e estar com pessoas e se sente culpada quando tem momentos de alguma alegria, felicidade ou que é levada a socializar e a sair de casa, como se fosse errado ela estar vivendo já que o marido morreu. Além disso, a Dolores, ela relata um sentimento de vazio muito grande.
a sensação da perda dessa identidade e de pensamentos como eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida sem ele, o que leva até a não conseguir mais planejar ou pensar no futuro. Um ponto muito importante que você vai observar, inclusive aí nos seus atendimentos ou talvez na sua vivência, é que essa dor com o tempo, ela não se acomoda, ela continua tão intensa como se tivesse acabado de acontecer essa perda. É importante destacar que nada disso significa de imediato que esse luto é complicado, porque o luto ele não tem um prazo determinado e nem etapas fixas a serem cumpridas. Porém, vamos observar alguns pontos. Alguns sinais nos chamam a atenção de uma forma muito específica. No caso de Dolores, alguns pontos chamam a atenção de uma forma a ser avaliada no contexto clínico. A dor, ela não muda, não necessariamente de tamanho, mas ela não se reorganiza na vida dela e não passa a estar acomodada, como se essa dor encontrasse ali, com o tempo e com cuidado, um lugar para descansar, sem estar constantemente incomodando ou fazendo essa pessoa sangrar e sofrer. Um outro ponto de destaque é a não reorganização da vida. Então, a Dolores, ela não conseguiu ao longo desses 2 anos, e ressalto que não é o tempo, tá? Só para vocês não acharem que tem um tempo específico, mas ela não conseguiu começar a colocar algumas coisas num ritmo diferente dentro da nova realidade do luto, agora com essa mudança de identidade também, que é de uma mulher, de uma esposa enlutada. Ela também manifesta uma grande evitação com a vida, com tudo aquilo que lembra, que a faz com que ela pense e tenha memórias desse marido. E essa grande evitação também é um sinal de atenção para nós. A Dolores também apresenta crenças extremamente rígidas dentro do seu processo de luto, como se ela não pudesse viver porque o marido não está vivendo, ou se ela não pudesse sorrir porque isso poderia ser uma traição, ou como se a vida dela de fato não pode ser reorganizada porque acabou no dia que o marido morreu. Como eu disse anteriormente, a dificuldade com a identidade. O processo de luto, ele traz mudanças significativas no senso de identidade. Então essa identidade não será a mesma. A Dolores, ela não vai ser a mesma, nem de antes do marido e nem quem ela era com esse marido, porque agora ela é uma mulher que perdeu o marido. Então essa identidade passa a ser outra e exige um movimento muito intencional até, de cuidado para reorganizar e entender quem é a Dolores agora, quem ela é agora sem esse marido. Percebe então que um dos pontos centrais nessa diferença entre um luto natural e um luto complicado é a dificuldade dessa vida ser reorganizada diante da nova realidade, ou dela aprender a existir diante dessa nova realidade, com calma e aos poucos, e não necessariamente dentro de um período de tempo específico. O que nos chama atenção é que muitos psicólogos não recebem a formação adequada sobre perdas e sobre luto ao longo do processo de graduação. A identificação adequada do que de fato está acontecendo com pessoas como a Dolores, que pode facilmente ser confundido simplesmente com um quadro de depressão, quando na verdade ela pode estar vivendo um luto com complicações. E por isso que estudar luto é um diferencial para sua prática clínica. E a psicoterapia, ela tem um ponto muito importante também nessa jornada. Nós estamos falando aqui de compreender, estudar, se aprimorar em relação ao luto para profissionais, estudantes de psicologia, porque inevitavelmente você vai lidar com luto em algum atendimento seu, seja por o término de um relacionamento, pela perda de um pet, por um diagnóstico que vai mudar a vida dessa pessoa, ou até essa transição da infância para a adolescência, para a vida adulta. Então, inevitavelmente, você vai atender luto. Mas é importante se preparar para saber
reconhecer, né, validar, acolher, conduzir e integrar esse processo na vida desse enlutado. E você, enquanto enlutado, enquanto uma pessoa enlutada, pode ter acesso à psicoterapia especializada em luto para aprender a olhar para esse luto de uma forma mais direta, de uma forma com condução, né? Com, eu digo leveza, mas não que não exista um sofrimento, porque existe, né? Dói você cuidar, mesmo de uma ferida que você está cuidando, isso também vai doer, né? Também vai machucar, mas um profissional capacitado, especializado nessa demanda que você precisa, nesse processo que você está vivendo nesse momento atual da sua vida, faz toda a diferença. Então, se você é psicólogo profissional, estudante de psicologia e quer aprender mais e aprofundar seus conhecimentos sobre luto, não deixe de acompanhar Atravessando Lutos e todos os outros meus contatos profissionais para a gente poder aprofundar a discussão e as reflexões sobre o assunto. E se você é uma pessoa enlutada que chegou nesse vídeo e se identifica, talvez seja o momento de buscar uma ajuda e um suporte especializado. Grande e forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, e não deixa de comentar aqui que outro assunto sobre luto você quer que eu aborde.